Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e hoje eu quero bater um papo com você que se diz nacionalista. Você se diz nacionalista e nunca ouviu falar em Plínio Salgado? Lição de casa. Pausa esse vídeo e vá estudar sobre Plínio Salgado. Como que eu posso começar essa história? Esse vídeo em si, esse bate-papo aqui que eu faço com vocês. Tem um jornal, um canal no YouTube chamado Auriverde. É um jornal aí, um jornal que cresceu, um canal no YouTube que cresceu bastante, como se dizendo de direita, puxando o saco de uma porrada de gente, puxando o saco de uma porrada de gente que cresceu com essa onda de direita e tal. Menciono o Pavinato e mais alguns aí que cresceram com esse discurso direitista, né? Porque quando a gente olha para a população brasileira em geral, a população brasileira ela é muito simples. O brasileiro em geral não quer estudar, só quer trabalhar, ter o dinheiro para poder sustentar, casar e ter filhos. E ter sua casa. É isso que o Brasil... E esse é um pensamento estritamente tradicional, não é revolucionário socialista. Né? Quem é de fato revolucionário socialista no Brasil é a classe média alta. A classe média, é muito louco isso. A classe média alta é socialista comunista, só que os mais pobres são realmente de direita. E aí cria-se um negócio no Brasil que você não tem representatividade política em si, de fato. Mas isso é uma discussão para eu evoluir em outro momento. O que eu quero falar? O que acontece? Então você tem muita gente que hoje acompanha canais de direita e cresceram, e teve gente que cresceu com esse discurso. Posso mencionar aqui, a título de exemplo, um jornalista não, um youtuber, que ele ficava gravando vídeo besta na internet, e depois ele se candidatou a deputado federal, ele ensinava até a raspar o cu, ensinava a raspar o cu, até brincam com ele, falam que ele é o raspacu, né? E aí ele se tornou o grande defensor da direita, bolsonarista e tal. Então você tem gente desse naipe que muda ou se adequa a esse discurso para ganhar views, para ganhar votos. E o que acontece? A Auriverde, ela cresceu dessa forma, na minha opinião. Ela cresceu olhando, porque minha esposa acompanha, e eu vi que eles cresceram dessa forma. Então, assim, começaram uma treta lá entre o Pavinato fez uma crítica a Paula Marisa, e quando eu vi, eu falei, tudo bem. E aí a Paula Marisa desceu a lenha no Pavinato, depois a Auriverde chamou, só que a Auriverde falou assim, não, mas eu nem sabia quem era a Paula Marisa. Só que quem é de fato de direita, quem acompanha isso desde os primórdios da internet, desde 2016, sabe quem é Paula Marisa. Ela é uma das grandes vozes da direita. Não é esses youtubers aí que vieram de 2, 3 anos pra cá com esse discursinho, né? Na verdade, de alguns 4 ou 5 anos depois que a onda Bolsonaro, né, começou a crescer, a galera começou a entrar no YouTube. Não. A Paula Marisa tá aqui, ó, há muito tempo. E esses caras da Auriverde não tinham a mínima ideia de quem era a Paula Marisa. E ela tem falado sobre política, pagou um preço sobre isso, né? Hoje é um canal grande, 600 e tantos mil inscritos e tal. Acompanho ela desde que ela tinha, acho que 12 ou 13 mil inscritos, na época das tretas ali brabas. E ela que dentro da internet aqui, junto com o Nando Moura veio primeiro, claro, mas ela que tava aqui quando isso aqui era mato e quando não tinha ninguém falando. Depois que o negócio começa a dar dinheiro e todo mundo quer vir falar, é fácil. Então, assim, os caras literalmente não conheciam a Paula Marisa. Aí os caras falaram, mas não sou obrigado a conhecer. Pô, pera aí, eu que não ganho dinheiro com a internet falando de questões políticas e de direita, não ganho dinheiro com isso, eu conheço. O cara que vive disso, ele tinha que conhecer o nome de todos os caras de direita na internet e conhecer o nome de todos os caras de esquerda. Tinha que ter, assim, anotado. Opa, quem é Paula Marisa, o que ela fez, com quem ela se envolveu, com quem ela arrumou treta, o que ela fez, né? O cara fala assim, eu não conheço. Aí você pega lá o Bolsonaro quando ele virou presidente, a primeira vez quando ele foi presidente, quais são os canais que ele indicou? Nando Moura, Paula Marisa,
Bernardo Kister, entre outros, assim, entendeu? Então, aí chega o cara pra mim, chega um cara pro seu público e fala, eu não sabia quem era a Paula Marisa. Aí, claro, eles chamaram ela depois pra falar, pra entrevistar, e ela mandou a brasa. Eu sei disso porque minha esposa acompanha e às vezes eu acabo acompanhando de tabela algumas coisas que ela assiste. Temos gostos bem parecidos nesse sentido, mas e ela acaba me ajudando pesquisando coisas que eu não tenho paciência para pesquisar e ouvindo gente que eu não tenho paciência para ouvir. Então, por que eu gastei tempo nisso? Às vezes você se considera de direita, só que você não ouviu falar nos grandes nomes da direita brasileira. Aí você acaba votando num Pablo Marçal, né? Um Pablo Bossal da vida. Você acaba tendo que votar ou votando num raspacu da vida, porque você acha que esses caras são um Daciolo da vida, um Padre Kelmon da vida. Vocês acabam votando nesse tipo de gente porque vocês não conheceram os grandes nomes da direita brasileira. Vocês não conheceram. Um deles, sem questionamento, Enéas, ali do final dos anos 90, os anos 90 e início dos anos 2000. Temos o grande Enéas, o presidente que nós não elegemos. E um nome anterior a este, posso dizer sem medo de errar, que representa bem a direita brasileira, é Plínio Salgado. Plínio Salgado foi o cara que fez o movimento político de rua o maior do Brasil. O maior partido. Era um partido, mas era não só um partido, mas era uma agremiação. O negócio era absurdo. Plínio Salgado, ele era um jornalista, escritor, poeta, inclusive escreveu muitos livros, em que no momento de dificuldade, dificuldade espiritual, dificuldade da vida, ele vai para a Itália, nos anos 20, conhece o movimento político da época, volta para o Brasil e ele funda um partido chamado Partido Integralista. Partido Integralista. E o Partido Integralista, ele de longe foi o partido de massa maior do Brasil, movimentava massas. Foi um movimento que deu voz aos negros. Você tem líderes integralistas políticos, formadores de opinião do integralismo lá nos anos 20, início dos anos 20 e também os anos 30. Tá? E o que acontece? O Plínio Salgado ele vai morrendo na metade do regime militar. Ele ajudou na composição, se eu não me engano, da moral e cívica, matéria moral e cívica, aquela matéria moral e cívica que a gente tinha, que a gente não, que quem estudou no regime militar teve, foi ele que fez. Né? Você olha, por exemplo, para aquele discurso, Deus, Pátria e Família. De quem que você acha que é? É do Bolsonaro? É do Partido Integralista, é de Plínio Salgado. E Plínio Salgado, dentro do Partido Integralista, reuniu alguns grandes nomes, né? Ele, como sendo o maior fundador do partido, você tem também Gustavo Barroso, e você vai ter outros nomes também que acompanharam, mas que, se você não vai ter ouvido na sua escola, porque o seu professor é comunista, e você não vai ver no seu livro de escola também, porque literalmente tentam apagar esses nomes da direita. Tudo que é relacionado à direita é apagado. Talvez você viu alguma coisa sobre integralismo, Plínio Salgado e Gustavo Barroso, mas não vai falar que, por exemplo, o Gustavo Barroso fez parte da Companhia de Letras e que foi um dos grandes escritores. Ah, 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 os livros didáticos de escola não vão comentar que o Partido Integralista foi o maior movimento de rua, que ele teve gente que teve em Portugal, teve sede em Nova York, né? É claro que foi um partido que o seu discurso não conseguiu se adaptar, ele foi diminuindo, inclusive pelo golpe que o Getúlio Vargas deu, aquele corno, deu, e ele proibiu os partidos políticos, Plínio teve que fugir para Portugal. Então, assim, foi um dos grandes nomes que, um dos grandes ideólogos que eles moldaram a direita brasileira. Só que ele não é lembrado. Assim como eu fiz uma menção de uma tretinha, de um acontecimento de poucos meses atrás, em que um jornal se propunha
a falar que era um jornal de direita, um canal de direita, e não conhecia uma das principais figuras da direita quando isso aqui era mato. A mesma coisa é um dos principais partidos que combateu o comunismo de fato, podemos assim dizer, foi o integralismo, foi Plínio Salgado, e ele não é lembrado, né, nas falas. Inclusive, quando perguntam ao Olavo de Carvalho sobre integralismo, ele fala, olha, o integralismo ele é uma febre, às vezes aparece, às vezes some. Porque sempre tem gente que apoia, e existem dois partidos políticos que abrigam bastante integralistas, né? O partido do vice do Bolsonaro, o PRTB, e você tem o Partido Trabalhista do Brasil, PTB. São dois partidos que você vai ter uma galera integralista ali no meio, né? Então, assim, mas falando sobre Plínio Salgado, que você com certeza já pesquisou, já deu uma lida sobre ele escreveu muitos livros, né? A Doutrina do Sigma, vários livros assim que quem é de direita precisa conhecer. E por que eu digo quem é de direita precisa conhecer? Porque a gente às vezes está engolindo um discurso direitista pró-americanizado. Não, eu não tenho nada contra você ser pró-americano. Pô, eu sempre quis ter um. Não é que eu sempre quis, é que se eu pudesse ter um Dodge Charger 8 cilindros, eu não vou ter problema nenhum em ter um Dodge Charger. Não tenho problema nenhum em ter um Mavecão 8 cilindros. Eu não tenho problema com coisas e ideias que vêm dos Estados Unidos. Eu não tenho problema com isso. Mas que eu acredito que nós brasileiros já temos história suficiente para termos a nossa própria construção política, o nosso próprio ideário. Quando se foi perguntado ao Olavo de Carvalho sobre isso, ele falou, olha, a posição da direita brasileira é a melhor do mundo. Por quê? Nos Estados Unidos a direita é judaica, basicamente. Na França a direita é antissemita. Na Inglaterra é meio cabuloso. Né? Eu não lembro a opinião dele sobre isso. Então, assim, o Brasil, a direita brasileira, ela é uma direita, podemos assim dizer, tradicionalmente católica, só que nos últimos 10, 20 anos, ela também tem crescido o meio evangélico, então é uma direita é, católico protestante, que a gente não tem problema religioso no tocante a isso, senão a gente consegue dialogar. É uma direita que não tem problema com questão de antissemitismo, né? Você vai ter uma galera que de fato, mas dá para dialogar. Consegue dialogar. Você consegue dialogar. Então, o Brasil posicionalmente, isso quem diz é o Olavo de Carvalho, é a melhor posição da direita na questão de mundo. Só que para isso, para nós construirmos a nossa direita brasileira, nós temos que saber quem foram esses nomes que construíram. Então, Tiago Lacerda, que foi uma das grandes vozes ali no regime militar, o próprio Plínio Salgado foi uma das grandes vozes no regime militar, né, nessa questão de combater o comunismo e tal. Só que são nomes que são esquecidos. São esquecidos. E precisam ser relembrados. O próprio Enéas Carneiro, ele por causa dos vídeos, das suas falas, e não pense que é um político boçal, o Plínio foi um político boçal igual o Bolsonaro. Igual o Pablo Marçal. Igual um Daciolo, um maluco da vida, um Padre Cão. Não é isso. Se você olhar para o que esses caras produziram literariamente, eles estavam em outro patamar de discussão. Entendeu? E é por isso que eles têm que ser estudados. Ah, mas a política deles é ultrapassada. Exato, é ultrapassada. Mas para você chegar no nível que eles chegaram, você vai ter que estudar muito. E para você construir uma direita melhor do que eles construíram, você vai ter que estudar mais do que eles, ou tanto que eles estudaram, para poder ver onde que eles erraram. Só que se você não lê a doutrina do Sigma, se você não lê o projeto integralista, se você não lê os livros que Plínio produziu, alguns que o Gustavo Barroso produziu, que eu discordo de alguns dos livros que o Gustavo Barroso escreveu, porém, fazer o que? É o que é, e é como eu disse, a gente tem que ler, conhecer e construir isso. Nós não precisamos importar dos Estados Unidos, nós não precisamos importar, talvez importar alguma coisa da Inglaterra, alguma coisa assim, mas nós já temos história suficiente, eu enxergo dessa forma, pode ser que eu seja louco, nós já temos história suficiente
acho que maturidade suficiente, ideias embrionárias suficientes para poder dar continuação. Não precisamos ficar submissos a Donald Trump, não precisamos ficar submissos a bolsonarismo, que é uma visão resumida, tosca, do que realmente foram os grandes políticos de direita no Brasil. Lacerda, Salgado, Plínio Salgado, Barroso, Enéas Carneiro, que são nomes que eu sinceramente não posso esquecer, não posso deixar ser apagado. Não quero que se apaguem. E você precisa conhecer. Você que se considera de direita, conservador, que acredita no futuro do Brasil, se você não conhecer esses movimentos, essas questões políticas, esquece. É importante conhecer outros e tal, sim, mas eu acho que a gente tem que conhecer. Tem que conhecer. Tem que conhecer, ler e ver, né? E ver. É isso. Acho que eu falei demais nesse vídeo. Tamo junto. E caso queira baixar algum livro do Gustavo Barroso, principalmente do Plínio Salgado, pode falar comigo, entre em contato comigo, mas acho que existem sites que você consegue baixar tranquilamente. Tá? Só colocar Plínio Salgado, livros, e você baixa lá livros de poesia, livros de literatura e principalmente livros de pensamento político. Tá? Então é isso aí. Um abraço e fui.